Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E como eu sempre faço, antes de iniciar o nosso vídeo, já quero convidar a todos que não me seguem ainda lá no Instagram. Gente, meu Instagram tem muito conteúdo que é diferente do conteúdo aqui do canal. Vale a pena dar uma conferida lá. Se você não é inscrito aqui, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho, porque toda vez que eu soltar um vídeo novo, você vai receber uma notificação. Então agora bora lá para o nosso vídeo. Nessa aula nós vamos utilizar a grade para resfriamento de bolos, os suportes de bolo da Mago, as mangas descartáveis e a manga de acabamento. Então vou começar a receita peneirando a farinha de trigo, são 220 gramas ao todo. Então eu vou pôr uma bem cheia e outra não tão cheia. Eu tô fazendo dessa forma só para quem não tem balança ter condições aí de fazer. Mas quem pretende trabalhar com bolos aí, minha gente, compra uma balancinha doméstica, viu? Que a balança ajuda muito. Agora eu vou colocar uma colher de sobremesa de fermento em pó e a mesma coisa que eu falei sobre a balança eu falo sobre esse joguinho aqui, né? O jogo de xícara e jogo de colher de medida, gente, é muito importante para quem faz coisas para vender, né? Faz bolo, faz doce. Peneirei, vou deixar reservado. Aqui eu tenho 4 ovos inteiros, ovos grandes, viu? De 55 a 60 gramas. Vou colocar 1,5 xícaras de açúcar, que é o equivalente a 250 gramas. Meia. Então, vou bater aqui os ovos com o açúcar até virar um creme claro e fofo. Enquanto isso, eu vou aquecer 100 ml de leite. Nesse 100 ml de leite, eu vou dissolver meia xícara de chocolate em pó. Então, é leite morno, não é quente, tá bom? Prontinho, olha, um creme claro e fofo. Então, gente, essa aqui é uma massa chiffon, tá? Porque eu tô fazendo chiffon e não pão de ló e nem massa amanteigada. Primeiramente, porque o pão de ló, ele não tem a umidade que eu preciso para essa receita. Segundo, que a massa chiffon, ela é uma massa mais estruturada, então ela vai suportar bem aí essa montagem que eu preciso fazer. Então agora eu vou intercalar aqui a mistura de leite com a farinha de trigo. Então aos poucos, tá? Então, como é uma massa chiffon, ela vai entrar o óleo também. Então, 100 ml de óleo, vou colocar aqui de uma vez. E vou envolver aqui esse óleo na massa, gente, sem bater, tá? Ó, já tá bem misturadinho aqui. Então, o óleo é só no fim, viu? Pronto, olha, então aqui eu tô com uma assadeirinha 12, outra assadeirinha 14 e outra 16, todas de altura 5 centímetros. Eu não recomendo que faça esse tipo de bolo com altura maior que 6 centímetros, por conta do peso do recheio que vai aí, né? Que esse é aquele bolo mega recheado. Então, vou dividir a massa aqui nas 3, até passando um pouquinho da metade, tá? Olha, então deu certinho aqui, tá? Aí, antes de levar ao forno, você dá uma batidinha aqui na forma. Porque nós não queremos as bolhas grandes que se formam aqui. Nós queremos uma massa macia, porém, mais compacta. Vou levar ao forno médio 180 graus. Bom, pessoal, olha aqui, as minhas massas já estão assadinhas, tá vendo? Então, eu vou desenformar aqui. O ideal é você desenformar enquanto tá morno, viu? Então, deixa esfriar só um pouquinho e já desenforma para ele não suar muito aqui na parte de baixo. Vou tirar esses cantinhos. Essa película aqui, gente, ó, que cria em cima da massa chiffon é totalmente natural, viu? É normal. Normalmente eu tiro ela. Na verdade, muitos bolos fazem isso, né? Pão de ló também faz. Então, eu costumo sempre tirar. Porque na hora de molhar o bolo, essa películazinha ela acaba atrapalhando.
Esse é o melhor momento também de tirar, ó. Ó a textura dessa massa, minha gente. Dá uma olhada aqui, ó. Ela fica extremamente macia, fofinha, úmida, viu? É muito gostosa essa massinha aqui. Pronto, então vou deixar a massinha esfriando agora. Aqui eu vou fazer um recheio de ninho cremoso, então eu separei 350 ml de leite, uma lata de leite condensado, 100 gramas de leite em pó e uma colher de sopa de manteiga. Então eu coloquei tudo junto aqui na panela e vou mexendo até chegar ao ponto cremoso. Eu não quero um ponto pastoso, viu? Gente, olha só, meu recheio já chegou no ponto, tá? Eu vou abaixar aqui um pouco o fogo para poder mostrar para vocês, mas eu fiquei mexendo em fogo alto durante 5 minutos, aí ele deu essa reduzida que vocês estão vendo aqui, ó. Ficou mais grossinho. Então, olha, o ponto é esse aqui, ó. É na hora que você passa a espátula, ele começa a fazer um caminho, tá? Ele não vai estar soltando ainda do fundo da panela. Ó, veja só. Não tá soltando ainda, tá vendo? O que eu quero dizer é isso, ó. Você puxa aqui, ele forma um caminho, ele abre um caminho. Acho que deu pra ver, né? E conforme você levanta aqui, você vê que ele também tá bem grossinho já, tá bom? Então, já vou desligar aqui e vou deixar esfriando. Gente, hoje eu tô aqui para falar para vocês de uma das apostilas que foi mais pedida aqui no canal, que é a apostila de recheios para bolo. Então, as minhas apostilas tem tanto na versão digital quanto na versão impressa. A apostila impressa vai assim, já com a capinha encadernada. Então, essa não é uma apostila só de receitas, ela vai toda a parte técnica, então vocês vão aprender onde utilizar os recheios, qual tipo de recheio para bolo de pote, para bolo de festa, para bolo de andares, qual a quantidade correta que deve ser aplicada, a validade dos recheios, as combinações de recheio, como fazer a ficha técnica de receita e a ficha técnica também para calcular o custo do recheio. E aí sim, vem aí as 30 receitas todas ilustradas para vocês. Recheio chocolatudo, Nutella caseira, 4 leites, Kinder Bueno, sonho de valsa, maracujá, baba de moça, flocos, enfim, gente, são os 30 recheios mais tops aí que você pode imaginar. Então, vou deixar o link na descrição do vídeo para quem tiver interesse, é o WhatsApp, me chama lá, tá bom? Pronto, pessoal, olha, o meu recheio tá completamente frio aqui, ó, não está gelado, tá em temperatura ambiente. Então, observa a textura, ó. Ele tá num ponto cremoso, porém ele tem estabilidade, ele tem uma certa consistência. Porque apesar de ficar lá dentro do bolo, né, que esse vai ser um recheio interno, eu tenho que pensar o seguinte, que na hora que a pessoa cortar a fatia, o recheio não pode sair todo se espalhando, né? Ele tem que estar com uma certa estabilidade ali dentro. Então agora eu vou passar para uma manga descartável para poder rechear o bolo. Pronto, agora eu vou começar a rechear os bolinhos. Aqui eu tô com o bolo maiorzinho de todos, tá? Pessoal, então aqui agora eu vou fazer um corte no bolo, deixando uma parede de pelo menos 1 centímetro, um dedinho aqui, tá? Então, cuidado para não deixar a parede muito fininha. Não é para entrar com a faca até o fundo não, viu? É até mais ou menos a metade do bolo. Então, agora eu vou retirar essa camada daqui, ó. Do jeito que der, tá? Depois a gente arruma. Então, tô fazendo uma cavidade aqui no bolo. Eu vou deixar o fundo aqui também mais ou menos 1 centímetro, como se fosse uma fatia de bolo. Então, ó, quando chegar nessa hora aqui, você já pode vir com uma colher, pra deixar mais ou menos certinho aqui. Então, ó, você pode pegar aqui um pouco para sentir, tá? E não ter o risco de afinar demais. Se caso acontecer de você afinar um pouquinho mais do que deveria, você pode pegar um pouco de miolo, esfarelar,
colocar aqui e acertar isso, tá? No caso da lateral aqui, é melhor você deixar mais grossinha para depois ter condições de afinar, se você quiser, do que você ir direto já tentando fazer o tamanho certo e depois acabar afinando demais, porque nós precisamos dessas paredes aqui, gente, bem resistente, viu? Não pode ser uma coisa frágil. Então, ó, vou dar uma acertada aqui na minha. Pra tirar dá, né? Pra colocar de volta a parede já não dá. Ó, gente, é fácil, tá? É bem fácil essa etapa. Aí vocês vão me perguntar, pode molhar esse bolo? Gente, pode, só que vocês vão molhar com muito cuidado. É por isso que eu escolhi essa massa, que é a massa de chiffon, porque ela já é uma massa úmida. Viu? Se você comer ela pura, você vai gostar, é uma delícia. Mas como o brasileiro gosta do bolo sempre muito molhadinho, então pode molhar, mas dá preferência de usar essa bisnaga, tá? Que ela despeja menos líquido aqui do que aquela outra, que é um chuveirinho. E você vai regar com muito cuidado, ó, pouquinho. E as paredes não serão regadas, tá? Não é para regar a parede. Ó lá, então molhei bem pouquinho. Agora eu venho com uma camada de recheio. Vou pegar meus morangos e vou colocar inteirinhos aqui. Não se preocupe, porque na hora de cortar a fatia do bolo, o morango é cortado junto, viu, gente? Essa é a forma mais segura de usar o morango fresco dentro dos bolos. Outro dia, gente, eu vi na internet uma pessoa falando, pode picar e colocar sem medo, que não tem problema nenhum. Quem quiser que corra o risco, viu? Quando você coloca morango picado, é inevitável, ele vai soltar líquido sim, e solta bastante. Então, dependendo do recheio que você tiver, desestrutura completamente seu bolo, pode desestruturar até mesmo a sua massa. Ó, aqui eu tô colocando o moranguinho pra dentro, empurrando ele aqui, ó. Então, olha a importância de não estar muito fino isso aqui, né, a parede. Ó, aqui eu vou colocar uma outra camada, mas não muito grossa agora. E agora vamos fechar aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui as camadas de bolo. Não vou esfarelar, tá? Eu vou cortar mesmo, ó, assim. E vou ajeitando aqui só pra fechar. Olha, gente, é isso, tá? Aqui eu não vou molhar, essa camada eu não molho. E vocês devem ter entendido também a importância, né, minha gente, do recheio ser um recheio estável, não ser um recheio muito mole. Porque senão aqui ele pode querer começar a sair pra fora, né? Então, agora eu vou pegar o meu tabuleirinho, ó. Já dou aquela apertadinha aqui. E a pessoa olha isso aqui, quem vai falar que esse é um bolo que tá recheado, né? Se for transportar, aí você pega aqui no tabuleiro, ó. Viu como ele tá estável, né? Coloca um pouquinho de recheio assim. Ó lá, super estável, então já vou preparar os outros 2 bolinhos que vão aqui em cima, tudo separadamente, tá? Gente, olha, o disquinho dos próximos andares, ele não pode ser exatamente igual ao bolo, porque como esse bolo não vai ter cobertura, não vai ter nada que esconda esse disco. Então, você faz ele aqui, vai 1 milímetro um pouquinho menorzinho. Ó, vou passar aqui uma colinha. Que é um disquinho de isopor simples. Então, ó, o segundo andarzinho já tá pronto. Muito bem, então, apesar de ser um bolinho bem pequenininho que eu tô fazendo, é um bolinho de andares, né, pessoal? Então, eu vou fazer uma estrutura aqui, uma estrutura leve, porque não há necessidade de uma grande estrutura.
Então, olha só, a Mago tem esses dois tipos de suporte aqui para bolos, tá? Aqui, como eu vou usar apenas um em cada bolo, porque é bem pequenininho, então eu vou usar desse mais grosso aqui. Quanto maior for o bolo, mais caninhos vocês vão ter que colocar. Então, tem casos que vai 4, 5, até 6 caninhos, e aí vocês podem usar esses mais fininhos aqui, ó. Porque ele é bem resistente também, tá vendo, ó? Mas ele é para casos onde vai usar vários. Nesse caso aqui, onde eu vou usar apenas um no meio, então eu prefiro usar esse aqui, ó. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui, introduzo o caninho, ó. Marco aqui, ó. Tem que ficar exatamente na altura do bolo, nem abaixo, nem acima. E aí eu vou cortar. Ele corta fácil. Encaixa aqui. Então, esse outro bolinho aqui do meio, eu já fiz a mesma coisa. No de cima, obviamente, não vai precisar, porque ele não vai segurar peso de ninguém aí, né, pessoal? Agora, eu vou molhar um pouquinho aqui essa parte de cima do bolo, sem exagero, né, pessoal? Vou fazer isso em todos os bolinhos. Agora eu vou preparar a ganachezinha que vai na cobertura. Isso aqui você faz somente nos momentos finais mesmo, viu? Não adianta fazer antes, senão depois ela vai engrossar muito e não faz o escorrido que nós queremos ali. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate ao leite nobre e aqui eu tenho 130 gramas de creme de leite. Tá em temperatura ambiente esse creme de leite. Então, aqui agora é só misturar bem rapidinho. Olha, vai ficar assim. Então, agora eu já vou colocar aqui num saquinho de acabamento da Mago. Fecha com amarrelho. Então, olha, eu vou fazer aqui um drip cake, tá? Vou espalhar uma parte aqui agora. Agora eu já venho com o segundo bolinho aqui, né? Vou mirar bem aqui. Vou fazer a mesma coisa nesse bolinho aqui, tá? Vou colocar o último bolinho aqui agora. E vai ficando uma coisa linda, né, minha gente? Então, agora, por fim de tudo, para firmar bem esses 3 bolinhos, porque caso ele seja transportado, você vai precisar de uma segurança a mais. Então, vou pegar um palito e vou ultrapassar todos os bolos. Então, o palito, ele consegue ultrapassar esse disquinho de isopor que tá aqui, né? Então, eu venho aqui, de preferência no meio, né, para pegar o caninho. Ó, cheguei no fim. Ó, marquei. Obviamente, vocês têm que avisar o seu cliente que tem toda essa estrutura aqui no bolo, né, pessoal? Dá uma riscadinha nesse último aqui. Vou escolher aqui a frente do bolo e já vou colocar uns moranguinhos para decorar. Eu vou usar também um pouquinho daquelas raspas, tá? Tipo Blonsons, que eu ensinei aí num vídeo uns dias atrás. Quem ainda não viu, dá uma olhada aí, que é bem legal.
Olha que belezinha ficou o nosso mini bolo de andar, uma graça mesmo, né, pessoal? Não tenham medo, porque esse bolo, apesar de não parecer, ele é super estável, do jeito que ele tá aqui mesmo em temperatura ambiente, viu, pessoal? Ele se mantém, não tenham medo, ele não vai desmoronar. No entanto, se você for transportar, eu aconselho sim que leve à geladeira, porque tudo que tá aqui pode ser refrigerado. Essa massa já foi criada para ir à geladeira mesmo. Então o bolo chiffon, gente, é a única massa que ela não endurece, né? Você leva para a geladeira e ela se mantém lá macia e úmida. Então eu vou cortar uma fatia aqui para vocês verem como ele se comporta em temperatura ambiente. E quando for amanhã, que ele vai estar geladinho, vou manter ali na minha geladeira, eu vou filmar novamente cortando para que vocês vejam a diferença de uma forma e de outra forma, tá bom? Então é claro que um bolo assim é mais gostoso geladinho, até porque tem o morango, tem a fruta e tudo mais. Mas nada impede que ele fique lá em uma mesa de festa por horas, se for necessário, ainda mais da forma que nós utilizamos o morango aqui inteiro. Não vai ter perigo de ficar soltando água, nem ficar com gosto de passado, nada disso, viu? Olha isso aqui, Brasil. Dá uma olhada nessa situação. Ó, em temperatura ambiente. Eu não falei para vocês que esse recheio era super estável, apesar de ser cremoso? Que coisa mais bonita que fica isso aqui. Ó. Olha a emoção da pessoa que pega uma fatia como essa, já pega logo um morangão inteiro com esse monte de recheio. E essa massa maravilhosa. Sensacional. Pronto, gente, olha, então passou aqui de um dia para outro, observa aqui, né, tá bem diferente o bolo, ó, tá vendo? A ganache quase que dá para tocar, tá? Porque essa não é uma ganache para secar, mas ela já tá bem diferente, né, ó. Dá para encostar, tá bem mais estável. Então agora eu vou cortar, ó, eu corto o bolo redondo assim, gente, ó, marca aqui, então aqui eu tenho 4 pedaços, aí aqui eu corto novamente ao meio e aqui novamente ao meio. Então esse bolinho aqui, né, um bolo pequeno, vai dar 8 fatias. Olha lá, gente. Então, olha aqui, pessoal. Não é porque o bolo ficou na geladeira que o recheio ficou duro. Presta atenção, ó. Ó. Esse recheio, ele é maravilhoso. Ele tanto funciona bem quando ele tá gelado, como em temperatura ambiente. Então é isso aí. Gostaram, pessoal? Se gostaram, deixa aí nos comentários, que eu adoro ouvir o comentário de vocês. Se tiver dúvidas também, deixem aí nos comentários pra mim. Bom, minha gente, é isso aí, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não vá embora sem deixar o seu like, porque ajuda muito aqui na divulgação do canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!